Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Fernanda, sua advogada e também professora aqui no YouTube. Eu tenho um compromisso com vocês, que é passar conhecimento de qualidade e de forma muito bem-humorada para que vocês entendam de uma vez por todas essa disciplina de processo penal. Eu tenho um propósito aqui com vocês, que é passar conteúdo de qualidade. E eu espero que vocês gostem, se não gostarem também, tudo bem. É só falar o que não tá dando, o que não tá caindo bem, que eu já melhoro aqui a qualidade de ensino. Combinado assim? Então vamos à aula. De hoje nós vamos falar sobre a ação penal subsidiária da pública e a ação penal personalíssima. Pelo próprio nome, personalíssima, já dá para sacar, né? Isso é uma ação exclusiva do ofendido, ou seja, somente o ofendido, vítima, poderá oferecê-la. Mas ele não pode oferecer assim logo de imediato, não. Tem um procedimento. Primeiro, ele tem que dar entrada na ação de anulação do casamento e após o trânsito em julgado, é que ele irá poder oferecer queixa-crime no prazo decadencial de 6 meses. Só lembrando que esse tipo de ação não existe sucessão para o andamento da ação. Como a gente vê lá no caso de ação privada, né, caso venha a falecer ou seja declarado ausente, o CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né, a linha sucessória, poderá dar continuidade ou até mesmo oferecer a queixa-crime. Aqui na ação personalíssima, ela é exclusiva do ofendido, da vítima. E nesse caso, só ele pode oferecer. Se vier a falecer, já era. Ninguém pode mais dar continuidade ou até mesmo oferecer a ação. Gente, vou ser sincera para vocês. Eu só sei de um único caso que caiba essa ação personalíssima, que é no caso do artigo 236, que está lá previsto no Código Penal. Lá, o artigo, trocando em miúdos, fala que induzir pessoa a erro essencial de casamento pode gerar uma anulação do casamento e ainda tem uma tipificação penal que é de 6 meses a 2 anos a pena. Vou passar aqui um exemplo para vocês, tá? É um exemplo um pouco esdrúxulo, mas assim, já aconteceu. Vejam bem, suponhamos que, sei lá, pessoinha A se declarou mulher, né? Para todos os efeitos, é uma mulher. E, no caso, casa com pessoinha B. Acontece que na noite de núpcias, né, após o casamento, a pessoinha A, na verdade, não era uma mulher. A pessoinha A não era mulher, de fato. E aí, o que acontece? B vai continuar casado com essa pessoa? Não, lógico que não. Olha, gente, eu já vi casos assim de homem querer anular o casamento porque a mulher se maquiava demais e ele só havia maquiada e etc. E aí depois, quando eles se casaram, que ele a viu sem maquiagem, ele não reconheceu a mulher que ele tinha casado e aí ele falou que foi enganado. É uma coisa assim bem esdrúxula, mas acontece. Então, nessas ocasiões, nessas situações, ele vai continuar casado? Lógico que não. Ele vai querer a anulação do casamento. Não caberia nem o divórcio aí, e sim a anulação do casamento para ele poder voltar a ter o status de solteiro. Agora vamos para a ação penal subsidiária da pública. É uma ação subsidiária. Significa dizer que quando o Ministério Público ele é inerte, ele perde aquele prazo de 5 dias para oferecer queixa, melhor dizendo, para oferecer denúncia, se o réu estiver preso, ou 15 dias se o réu estiver solto, nasce para o querelante, ou seja, ofendido, vítima, oferecer queixa-crime. Não é uma denúncia, tá? É uma queixa-crime que ele poderá oferecer. Essa ação ela é disponível, ou seja, o querelante ele não é obrigado a oferecer, certo?
Além disso, caso ele venha perder o prazo de 6 meses para oferecer essa queixa, não há decadência, não existe percepção também, porque originalmente essa ação era uma ação pública do Ministério Público, uma ação incondicionada. Então, o que vai acontecer é o Ministério Público pegar essa ação novamente para ser oferecida. Além disso, quais são os poderes que o Ministério Público tem diante do oferecimento de uma ação subsidiária da pública? Ele poderá ser fiscal da lei, poderá não, ele deverá ser fiscal da lei. Além disso, ele poderá aditar a queixa, poderá retomar a ação, né, no caso de inércia do querelante no prazo de 6 meses, ele pode retomar a ação e ainda repudiar. Muito importante esse ponto aqui. Significa dizer que cidadão querelante ofereceu queixa, né, ação subsidiária da pública mediante uma queixa, certo? Mas acontece que ele ofereceu somente contra um autor e o crime era de coautoria, ou seja, existiam vários autores naquela situação, naquele suposto crime cometido. O que é que o Ministério Público vai fazer? Juiz, olhe, a ação é de coautoria e o querelante ofereceu somente contra um autor, então eu quero repudiar essa ação aqui. E aí, o que é que o Ministério Público vai fazer repudiando a ação? Vai pedir ao juiz que faça o desentranhamento da peça processual, ou seja, da queixa-crime oferecida pelo querelante, e ele irá oferecer novamente uma denúncia, entendeu? Então, é assim que acontece. Passou o prazo de 5 ou 15 dias para oferecer denúncia numa ação penal pública do Ministério Público. Nasce para o querelante o prazo de 6 meses para oferecer uma queixa-crime, que é uma ação subsidiária da pública. O querelante oferece a ação, mas deixa de oferecer contra um coautor, oferece somente contra um e não contra todos. O Ministério Público pode repudiar, informando ao juiz que houve um vício insanável, pedindo desentranhamento da queixa-crime para posterior ele oferecer uma denúncia na situação em concreto. Então, é isso. E aí, gostaram da aula? Eu gostei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, já se inscreve no canal.